Apresentação do TCC: Sistema de Aquaponia em Estufa de Contenção Hídrica. Os integrantes do grupo são Anselmo, João, Lucas e Paloma. Um dos temas ambientais mais discutidos no mundo atualmente é a escassez de recursos hídricos. Diante do exposto, apresentamos a aquaponia, um projeto que dá condições de plantio e cultivo de peixe sustentável, favorecendo principalmente as classes sociais mais carentes. A manutenção do sistema é simples e barata, podendo ser adaptado ao clima local, mesmo sendo árido e quente, como na região do sertão nordestino. O sistema de aquaponia funciona basicamente do reaproveitamento da água e do efluente da piscicultura, utilizando-os para irrigar as plantas. Deste modo, os produtos acabam lucrando com as duas fontes de renda, a comercialização dos peixes e das hortaliças. O princípio de sustentabilidade viabiliza a reutilização total da água, impedindo o desperdício e reduzindo a liberação de efluentes no meio ambiente, sendo estes um dos principais focos da sustentabilidade, pois a quantidade de água necessária para a manutenção do sistema é baixíssima se comparada com os métodos tradicionais da agricultura atual. Ciclo da aquaponia. Para que o ciclo esteja apto ao bom funcionamento, é necessário introduzir os peixes de 20 a 40 dias antes das hortaliças. Componentes da aquaponia: filtro sólido e sistema de estufa. A aquaponia pode ser montada com componentes simples: um tanque de porte médio, sistema de tubulação e bombas são os materiais primordiais para a montagem. A seguir veremos papéis dos filtros no ciclo do sistema. Filtros sólidos decantáveis. Função de retirar do sistema as matérias orgânicas mais densas. Ele é a primeira etapa que envolve o tratamento da água até chegar nas camadas de cultivo dos vegetais. Filtros sólidos não decantáveis. Tem como objetivo fazer a retirada dos sólidos em suspensão do sistema. Essa prática serve para a contenção no sistema e a tela como barreira de proteção. Filtro biológicos. É nele que as bactérias nitrificantes transformam a amônia produzida pelos peixes no nitrato que vai ser absorvido pelas plantas. A primeira espécie mais utilizada e que melhor se adequa ao sistema de aquaponia é a tilápia. Por ser um peixe rústico, resistente, ela apresenta uma boa conversão alimentar e pode tolerar altas densidades de estocagem. É popularmente conhecida por ser uma espécie que tem fácil ambientação e adaptação em ambientes atípicos. Possui um valor de mercado muito bom e tem sido um dos peixes mais utilizados para o sistema. Como a aquaponia ainda está se iniciando no Brasil, pouco se sabe sobre o comportamento de nossas espécies nativas. Portanto, o processo de avaliação é de suma importância e temos que levar em consideração alguns fatores, como a temperatura da água. O tambaqui também é uma espécie nativa, cultivada especialmente na Amazônia, que reúne várias características similares da tilápia, e ela vem sendo utilizada com sucesso em vários sistemas de aquaponia. O processo de cultivo das hortaliças se divide basicamente em duas etapas. A primeira fase das plantas é chamada de berçário, onde são semeadas e cultivadas para o seu desenvolvimento inicial. O processo estimado para o crescimento das plantas é de 4 a 5 semanas. Com isso, permite o progresso adequado para atingir o tamanho apropriado, para que assim possibilite a transferência para a segunda parte do processo. Na segunda parte, as plantas são transportadas para a canaleta, onde suas raízes ficam dispostas diretamente com a água no sistema aquapônico, absorvendo completamente as vitaminas dos insumos produzidos pelos peixes.
Nas canaletas, a recomendação é que se tenha um espaçamento correto para o devido crescimento das plantas, de aproximadamente 20 centímetros, permanecendo até a colheita. Nela, a água é distribuída pelas canaletas através da gravidade, sendo que no sistema convencional é utilizada uma bomba de baixo custo para auxiliar no processo de irrigação, onde é feita a distribuição da água nas partes altas da canaleta. Devido à declividade, a água vai transitar por todas as raízes que estão enfileiradas na canaleta, até por fim retornar o percurso para o tanque onde estão os peixes, como em um ciclo. As espécies mais cultivadas em hortaliças são como o alface, couve, manjericão, tomate, cebolinhas, couve-flor, amerão, rúcula, entre outros. O pH da água na aquaponia. O pH da água é um fator importante para o desenvolvimento do sistema de aquaponia. Isso porque, no único corpo envolvendo 3 organismos vivos, os peixes, plantas e bactérias. As bactérias nitrificantes são em sua maioria aeróbica e possuem o pH no intervalo entre 7 e 8. Já as hortaliças cultivadas no sistema crescem num pH de 5,5 entre 6,5. Já no caso dos peixes de água doce, o pH ideal é entre 7 e 9. Desse modo, recomenda-se que o pH da água seja mantido sempre entre 6,5 e 7, para satisfazer todos os organismos vivos presentes e manter o sistema aquapônico. Construção do sistema. Tamanho adequado para casas residenciais. De acordo com a imagem, podemos observar que esse sistema faz a utilização de diversas técnicas para se obter a parte hidropônica, que são os cultivos das plantas. Para a construção do sistema são necessários alguns materiais, como tanque, um cap de 75 mm, 2 cap de 100 mm, 30 cm de tubo, 30 cm de tubo de PVC de 75 mm, 30 cm de tubo de PVC 100 mm, 2 joelhos de 25 mm para 90 graus marrom, um redutor de 50 mm para 25 mm, um adaptador soldável de rosca, um frange soldável de rosca de 25 mm, usado em caixa d'água, e um tambor plástico enelado cilindro de 200 litros, com tampas físicas. Materiais e EPIs: 80 cm de cantoneira de alumínio, materiais de aquarismo e jardinagem, teste de corretor de pH, acidificante, alcanalizante para água de aquário, termômetro analógico, removedor de cloro para água e teste de amonia para água doce. O acelerador de bactérias para água de aquário, 2 sacos de 50 litros de argila expandida número 2215. A bomba de água de 650 litros por hora com registro de vazão, usada em aquário lagos pequenos. Um compressor de ar para aquário. Proteja se for colocado em área externa. Caso tenha a eficiência nas suas plantas, nos primeiros plantios, não se preocupe, isso é esperado devido à falta de nutrientes acumulados no sistema, de caso 1 em 1 de biofertilizante líquido para algumas semanas. No ambiente da aquaponia, são utilizadas diversas técnicas como cultivo em cascalho, em ambiente flutuante, em canaletas e em areia. Estufa de contenção hídrica. É uma estufa quase que hermeticamente fechada, em acrílico, plástico ou outros materiais transparentes, que com o auxílio de sombrites e canaletas laterais, coletam a água condensada a partir da evapotranspiração das plantas e da evaporação do tanque, retornando-a novamente ao ciclo.
Concluindo, nosso objetivo foi identificar formas econômicas de reuso e economia de água, além de mitigar qualquer tipo de desperdício ou impacto ambiental que seu processo poderia gerar. Ao unificarmos duas tecnologias distintas, mantemos a excelência em qualidade nos produtos de origem animais e vegetais, em um processo relativamente simples e de baixo custo de manutenção.